Boa tarde, Marisa. Boa tarde, Luiz. Caros ouvintes, boa tarde. O desabafo de Paulo Lessa. Na sessão do dia 7, última sexta-feira, o vereador Paulo Lessa Filho de Livramento expeliu sua indignação, que chamou de desabafo, contra críticas, para ele injustas, de colegas seus da oposição, ao dizer à oposição que os governistas não trabalham. É até covardia pensar assim, pois a situação tem uma maioria esmagadora no governo, 10-3. Porém, na verdade, a maior crítica aos vereadores não vem dos colegas, vem da comunidade, que tem péssima imagem do legislativo, que hoje virou um vergonhoso puxadinho do prefeito. Para mostrar trabalho, o Lessa cita que conseguiu calçar ruas, importar poltronas para o hospital, melhorar estradas na zona rural, fazer minicampos, reformar postos de saúde, trocou até um ônibus velho para um melhor que faz o transporte aqui da zona rural para a sede. Isso tudo, no entanto, é função do prefeito, não é função de vereador. Até parece que prefeito é quase igual a vice, só serve para obedecer aos vereadores. E a real função do edil? Edil quer dizer vereador. Cabe a ele, pela Constituição Federal, cuidar das leis municipais e fiscalizar os atos do prefeito. Mas eles colam no gestor para tirar fotos ao lado das obras, fazer discursos ao lado das obras públicas, pagas com dinheiro público, para ganhar votos. Essa que é a verdade. Aí sai dizendo que eles fizeram as obras. Se for atendido pelo prefeito, na maioria das vezes é, porque também tem os interesses eleitoreiros dele, aí os vereadores dizem que foram eles, vereadores, que fizeram. Pousa bonitinho lá nas comunidades deles e o eleitor, que tem pouca informação, acredita. Mas quando não são atendidos ou por alguma razão a obra não sai, eles dizem que vereador não faz obras, que a responsabilidade de fazer obra é do prefeito. Ou seja, é uma situação, não vou nem dar aqui o nome certo, né, mas é uma coisa vergonhosa. E o puxa-saquismo nos parabéns que os vereadores dão ao prefeito todas as sextas-feiras é um teatro de deboche e de afronta aos cidadãos. O jovem vereador foi ainda mais vexatório ao dizer que quantas pessoas passaram pela prefeitura e não se empenharam em obter recursos, por exemplo, para a ponte do Taquari. Meu Deus do céu, vereador. Só que quem abriu a via que precisou fazer a ponte foi o prefeito Paulo Azevedo. Depois dele veio Ricardo Ribeiro, que sempre ignorou a obra, até que fosse assumida pelo Estado. Na Lagoa da Estocada. O vereador falou a mesma coisa sobre a urbanização da Lagoa da Estocada, em que antecessores não teriam se empenhado para viabilizar o projeto, buscando recursos através do Estado. Só que ele faltou mencionar que o seu pai, o saudoso Paulo Lessa, foi um vereador atuante, vibrante, combativo. Ele, como vereador, defendeu a obra por muito tempo, mas não conseguiu viabilizá-la. Aliás, é uma obra meramente voluptuária. Depois vamos lá ver no dicionário o que significa isso. Ou seja, serve mais para o prazer de quem nem mora lá, e enquanto isso o bairro amarga a falta, por exemplo, de saneamento básico, de urbanização, de asfaltamento de ruas, de atendimento médico, de segurança, entre outras coisas. E por fim, Paulo Lessa Filho fechou o desabafo dizendo, abre aspas, me considero fiel ao lado do prefeito Ricardinho. Estou com ele para a derrota ou
para a vitória. Fecha aspas. Observe, é sintomático que ele tenha colocado a derrota na frente. Normalmente a gente coloca a vitória primeiro. Sabe lá o que se passou pela cabeça do vereador. Vetos aceitos, na boa. Como esperado, e por uma questão de lógica, os vereadores de Livramento, sem outra opção, e por unanimidade, tiveram de aceitar os vetos do prefeito aos PLs, ou seja, projetos de leis de Paulo Lessa Filho, um regulando a atividade de catador de lixo reciclável no lixão e outro criando área de proteção ambiental na Cachoeira, naquela região da Cachoeira. O fundamento dos vetos foi irrefutável, pois eles violam a Constituição Federal, coisa que é imperdoável numa casa de leis, como é a Câmara. Na votação dos vetos, o vereador autor, Paulo Lessa Filho, passou pelo vexame maior, que foi votar contra ele mesmo. Mas saiu pela tangente correta, dizendo que vai transformar os projetos em indicações, que é uma via certa, né? E que o prefeito já garantiu que vai substituí-los por projetos de leis, ou seja, melhor dizendo, ele vai transformar os projetos em indicações, ou seja, o vereador faz uma indicação ao invés de propor uma lei, e o prefeito prometeu a ele que vai transformar essas indicações em projetos de leis do executivo, já que nesse caso só o executivo pode fazer isso. E agora, por último, eu adaptei da internet uma interessante mensagem sobre um grande muro que separava dois grupos de pessoas. De um lado, havia pessoas que acreditavam em Deus e tinha Deus no coração. Do outro lado estavam pessoas que pareciam gente sem fé em Deus, demonstrando serem dominadas pelo mal. E se costuma dizer que o chefe do mal é o próprio Satanás. E em cima, no topo daquele muro, havia um jovem que olhava para um lado e olhava para o outro. Ele teria sido criado num lar cristão, mas tinha dúvidas sobre se seguia os princípios do cristianismo ou se ia para a esbórnia se aproveitar dos prazeres da vida. E as pessoas do lado de Deus gritavam para ele, no sentido de ajudá-lo, dizendo: "Ei, desça daí agora, venha para cá." E o grupo do outro lado, o lado do mal, vamos chamar assim, nada dizia. Então, ainda atormentado pela dúvida e pela indecisão, o jovem resolve perguntar ao próprio chefe do mal: "Por que você não me chama? Só o outro lado me chama? Por que você não tenta me convencer a descer para o lado de vocês?" Quer dizer, o lado do mal. E Satanás teria respondido: "Porque o muro é meu." Essa historinha mostra que não opinar, não se posicionar, nunca é a melhor opção. Principalmente se nossa manifestação puder evitar injustiças, angústias e dores a outras pessoas. Pensem nisso. E é o que trouxemos para hoje, minha cara Marisa, meu bom Luiz. Tenham todos um bom ânimo.